Olá, fabulosa! Seja muito bem-vinda ao nosso programa Pod Crepe, nosso podcast, onde a gente entrevista fabulosas e fabulosos, seja ele em qual nível de experiência com crepes for, se já é iniciante, se está só conhecendo o mercado, se já faz crepe ao vivo e quer migrar para os congelados, ou até mesmo se já está fazendo as primeiras vendas. A gente convida essas pessoas para poder trazer uma dúvida em específico dela, um desafio que esteja ela impedindo de dar o próximo passo rumo ao faturamento de R$ 3.000 por mês, com crepes congelados, trabalhando 2 horinhas em casa. E hoje o nosso episódio é com a Edjane lá do Paraíba, que a gente vai falar sobre produto, o foco no produto, do crepes congelado em si. Ela vai contar um pouquinho da história dela, ela já tá aí nesse processo aí caminhando para as vendas e eu espero que você aproveite o máximo esse conteúdo, porque a dúvida dela pode ser a sua também. Dijane, fala pra gente um pouquinho de onde você fala, em que local do Brasil. Eu moro na Paraíba, Cabedelo. Cabedelo. Conta pra gente um pouco como é que tá a sua trajetória. Hoje você é aquela fabulosa que tá caindo de paraquedas ainda, que tá só entendendo o mercado, o que que existe de possibilidade no crepe, ou você é aquela fabulosa que já começou a pôr o pezinho na água, já começou a se arriscar, a já fazer alguma coisa para caminhar aí nessa trajetória de renda com crepes, né? Você tá já faturando com crepes, você já fez a primeira venda? Conta um pouquinho para a gente como que é que você está hoje, a sua situação, para a gente poder te ajudar melhor para frente. Bom, até então eu ainda comecei a vender, mas eu já comecei a fabricar e já dar aos meus clientes que eu conheço a provar. No entanto, gostaram. Só que eu fiquei em dúvida porque eu não tive tempo ainda de botar os minutos na airfry, no micro-ondas, já fiz o teste. 30 segundos mais segundo. Aí deu certo, ele não fica crocante, porque o micro-ondas ele solta um pouquinho, né? O Justamente. vaporzinho. Aí não fica crocante. Já na airfry, minha amiga disse que deu certo, mas não ficou. Que eu disse, ela, bote antes para esquentar, para depois deixa ele descongelar e bota na airfry, que ele vai ficar crocância e vai ficar fofinho. As laterais ficou crocante, ela disse que deu certo. E já outra amiga minha botou no forno tradicional, forno convencional do fogão. Disse que botou 10 minutos e ficou perfeito. Top. Então, vamos Entendeu? dizer assim, você falou que serviu para suas clientes. Você já trabalha com uma outra coisa? É isso? Não, meu filho tem uma lanchonete, ele fazia crepe francês e eu Hum. fazia massa para ele, né? E eu trabalho com artesanato, que eu sou artesã também. Eu Ah, que faço, legal. eu faço piada, eu faço um bocado de coisa, eu me desenrolo, né? Aí vai ser uma novidade para mim, né? Eu já comprei a crepeira, já comprei todos os materiais, tá tudo compradozinho. Vou vender tanto na porta de casa, perto do colégio, que eu moro perto do colégio, e vou vender congelados. Vou ter duas opções, né? Ah, entendi. Então agora você já então está nessa fase de já testando com as conhecidas, com aquela cliente do artesanato, aquela outra cliente da lanchonete, você, com as pessoas mais chegadas, né? Você já passou, está passando aí por essa fase. Mas você disse que ainda você não fez o teste, você na air fryer, no forno, para ver como Não, que não fiz fica. ainda. A Eu fiz para me própria comer no micro-ondas. Eu fiz para me comer no micro-ondas e gostei. É mais prático e mais rápido, né? então, a própria pessoa à sua volta já testou e já te deu o resultado. Então, hoje, assim, o Já. que que você gostaria de trocar ideia sobre que em específico você pensa que é um seu próximo passo aí, que você precisaria estar tendo aí uma indicação, uma recomendação minha? Assim, pelos recheios que você me indicou, a dosagem deles, né? Aí, no caso, eu achei mais prático deixar o frango desfiado na massa, que envolve mais do que só aquele, aquele guardanês que a gente faz, né? No palito, né? Eu achei mais interessante ele soltinho, a carne soltinha e o queijo triturado também. Eu acho ótimo, no meu ver, né? Vamos dizer assim, agora você já está pensando em vender? Tem alguma coisa que ainda está faltando?
que você está Não, precisando, assim, eu vou vender. destravar para começar? Eu vou, não, não, destravar, já estou destravada, já apanhei mas um pouquinho, mas agora já acertei tudo. Graças a Deus, né? Aí só as dúvidas que eu tenho é só na limpeza, negócio da massa, que eu ia mudar a massa, mas eu preferi não mudar para não perder a consistência. Então, você me comentou aí da massa. Que a massa ela fica um pouco densa para sair na bisnaga. E quem está assistindo aqui, É, ou que já trabalhou com crepe, ou que trabalha, ou que já viu alguém trabalhar, deve já ter reparado que normalmente, realmente, nessas barraquinhas, no crepe suíço convencional, das poucas crepeiras que a gente vê por aí, porque é um produto inexplorado, é um produto aí que a gente já vem falando muito nos conteúdos de poder de oportunidade. Mas quando a gente vê, realmente, quando faz ao vivo, tem uma bisnaguinha como se fosse aqueles de ketchup, né? E a pessoa joga lá e é, faz na hora. E tem uma coisa muito é. interessante, igual você disse aí, a sua massa ela já fica mais difícil de jogar nessa bisnaga, porque ela é mais densa. É exatamente essa diferença da nossa estrutura, né, de trabalho com crepes lucrativos que vão transformar em 3.000 por mês em casa, de uma massa XYZ comum que se vê aí na internet, em qualquer lugar, até mesmo nos locais. Essa estrutura, ela é necessária para ela ter o resultado de um crepe lucrativo, de um crepe bonito que vende. Essas massas mais líquidas, muito líquidas, que lembra até um leite, né? Assim, bem ralinho. Aham, é. Normalmente, a estrutura que é usada nela de ingrediente ela não dá a sustentação no fim para ela não murchar, para ela ter um sabor neutro, porém saboroso. Por que que eu falo neutro? Porque a gente usa com salgados e doces, recheios salgados e doces. Por isso que é uma E gama, ela ficou boa. é um único produto, só que com uma gama de oportunidade imensa, porque todo quanto é tipo de recheio que você imaginar, você pode colocar num crepe suíço, por ser salgado e por ser doce. E sem perder o sabor, porém neutro, como eu disse. E o mais importante, de nada adianta você usar, né? Vamos falar, nós estamos falando muito do produto em si, né? Do crepe. Usar uma massa que é muito líquida e que não tem essa estrutura, que é muito, né, receita de internet aí jogada, e você fizer, na hora que você vai para congelar, na hora que você vai para resfriar, ele vira uma coisa horrorosa, né? Ele murcha, ele fica maçudo, ele não dá sabor, muitas das vezes gosto de farinha, gosto de fermento, gosto de ovo, gosto de bolinho de chuva, igual eu já falei um dia aí em algum conteúdo, né? Que eu comi um crepe um dia, tava com gostinho de bolinho de chuva. Não é o gosto do crepe. Então, tudo leva no nosso intuito do faturamento de 3.000 por mês. Por quê? Se você não acerta no produto, né, Dijane, concorda comigo? Se você não acerta no produto, Aham. como é que você vai chegar nesse nível de faturamento, de vendas, de prosperidade, de estar trabalhando de casa e rendendo, Não vai se chegar, você né? não Não tem um vai. produto ok, né? Se você não tem aquele produto ok. Então, você, voltando um pouquinho, né? Você falando da massa aí, é por isso, a nossa massa tem esse diferencial, a massa do Minha Fábrica, né? Que ela é 10% de todo, ou até menos, viu? Ela é um pedacinho de todo o processo necessário para se chegar nesse faturamento de 3.000 por mês. Não é pílula mágica, não é, né? Magia, é simplesmente método, organização, passo a passo e ação. Como você mesmo disse, né? No início eu comecei, eu apanhei, mas eu fui porque às vezes a gente está sem muito método na mão, a gente dá uma atrasada mesmo, mas que bom que você já está chegando aí numa condição aí de já para vender e tudo mais, isso com a receita certa. Então, essa massa, começando por ela, que é um pedacinho de todo o processo necessário para faturar 3.000, é um pontapé. Sem ela, você não vai ter um crepe que vende todos os dias, que as pessoas compram e compram de novo, e fideliza, e pode ser E apto um, para congelar, e o congelamento, o que que ele te permite? é, Vender enquanto deixa eu você te não falar uma está coisa. fazendo.
Também as pessoas têm que ver também que você tem que usar um produto de boa qualidade. Concorda? Claro. Porque isso também chama muita atenção, uma boa qualidade, né? Uma farinha de trigo boa, um queijo ralado bom, né? Tudo de qualidade, manteiga de qualidade, para você dar valor ao seu produto, né? Né? Para você, o cliente sentir o sabor. Vai ser o diferenciado, vai ser isso, né? É isso que vai Também. fazer você vender mais e mais e mais e chegar aonde? No faturamento de 3 mil por mês. Então acaba que Ou tudo que a até gente mais, né? conversa, ou até mais, você viu? A gente postou recentemente aqui que a gente está fazendo esse conteúdo, uma fabulosa que faturou 30 mil em 5 meses. E ela fala: Ó, eu e meu marido, nós estamos vivendo a renda com crepes, estamos agarrados, estamos trabalhando bonito, mas prospera, mas frutifica. E então, assim, é entender isso, metodologia mais ação que vai transformar em resultado. E a massa, o crepe, todo, né, bacana, ele faz parte, ele é um pedaço desse método. Então, realmente, o produto também é importante a gente falar, porque ele tem a sua importância aí. E você passando por isso agora, você já está um degrau daquela escada. Um degrau você já começou, já atingiu. Né? Então é importante, como você falou do recheio, já que o nosso tema vai ser mais assim, está sendo mais em relação ao produto, né? Você me disse que gosta de fazer ele raladinho, tipo, pegar e jogar assim na cavidade e fechar aleatório. Me explica Eu, melhor como que você gosta de fazer. eu senti assim, que ele preenche o vago todinho, não fica só no meio. Que a gente faz aquela dosagem, aquele pesado, e bota e completa. Você viu na foto que eu mandei para você, né? Da calabresa. Ela tava triturada ali. Eu É, eu passo no preciso ver de novo. processador, Uhum. eu passo aí no processador, e como eu escaldo ela porque ela é muito salgada, aí eu compro da Perdigão, porque é a melhor que tem, eu não compro de outra, não. Aí fica bem legal, porque eu escaldo ela, trituro e boto na massa. E fica perfeitamente, fica gostosa. Envolve na massa. Na nossa metodologia, a gente ensina uma forma de fazer que que vai contribuir para um crepe excelente, né? Para um crepe produtivo e lucrativo, que é realmente a pessoa morder e ela vê uma massa fina em volta e um recheio concentrado, saboroso e predominante. E eu tava um pouco confusa, porque quando você falou assim, eu pego e preencho junto com a massa e tal, eu fiquei pensando, o que que acontece? Muita gente faz, né? Mistura na massa mesmo. Tipo, você morde, não tem Não, aquele recheio, vira uma torta. Existe muito crepe suíço assim. E isso não. um tiro no pé quando você quer ter controle de custo, saber quanto você está gastando naquele crepe, quando você quer ter padronização, ou seja, quando você quer ter certeza que o cliente que come hoje e que come daqui a um mês, ele está comendo o mesmo crepe, porque se você não tem esse controle da dosagem, não tem padrão e não tem controle de custo, porque uma hora você pega uma mãozada, hora você pega pouquinho, joga, influencia nessas duas coisas. Então, tanto É, para o cliente é positivo, porque ele vai comprar mais de você, porque você está fazendo uma experiência única para ele, quanto para quem faz, porque quando você faz conforme a metodologia, você tem controle do que você está gastando em centavo por centavo daquele recheio, né? é, E às vezes a pessoa fala: Ah, mas eu vou ter que ficar dosando e tal. É uma coisa que no início talvez você vai pegando jeito, depois vira uma fábrica. Quando a gente para pensar numa fábrica, é. como que é? Acho que você já entrou numa fábrica antes, ou não, assim, de alguma coisa? Você já visitou alguma Não, não, fábrica? Então, eu já tive a não. oportunidade de visitar algumas fábricas de outras coisas, de cerveja, na cervejaria que a gente já visitou aqui. E é legal. O que que é o intuito da fábrica que a gente gosta de fazer essa analogia com o nosso produto? É ter uma sequência de produção até chegar na venda final. E por que fábrica? Porque o crepe congelado ele te permite vender em escala. E o que que é vender em escala? Vender vários de uma vez. E você vira uma fábrica em casa. Então, quando você pega, igual visitei lá, a pessoa pega a latinha, aí joga pro outro, só que tudo é máquina lá no caso, né? No nosso caso é manual, mas é no sentido, né? Depois leva a latinha, depois vira a latinha, aí o outro joga
a cerveja, joga pro outro, ele invasa, põe o lacre, joga pro outro, ele põe no fardo, joga pro outro, ele embala aquele fardo de cerveja, joga pro outro. Então, tem processos, não tem? No crepe congelado é a mesma coisa. É você, com você mesmo, na sua casa, com o que você tem, com pouco investimento, mas é a sua fábrica. Então, quando você padroniza, você tem mais controle de realmente fazer uma fábrica em casa acontecer. Do que se você fizer, joga aqui de qualquer jeito, ou esse tá de um jeito, outro tem do outro, não vira padrão. E se você, por exemplo, for falar aí de colocar numa revenda, por exemplo, você não passa nos padrões de qualidade, porque você não tem o padrão de fazer todos no mesmo sentido. Como é que você revende um crepe que Uhum. um vai comer, vai estar com isso aqui de calabresa, o outro vai estar isso aqui de calabresa, outro tá menos, outro tá mais. Então, entende o poder que o produto também tem no impacto final, que é o faturamento de 3 mil por mês? Então, todo o processo é importante. É. E a gente escolheu o tema produto hoje, né? Então, é muito importante entender mesmo que esse recheio padronizado, ele vai dar esses dois impactos positivos para você. E que ao longo prazo Uhum. não, curto prazo mesmo, em poucos dias, você já vai pegando jeito e vai virando uma produção de fábrica mesmo, assim, em casa, sabe? Você vai fazendo, vai acontecendo, vai ficando muito mais rápido, porque quanto mais você pratica, Dijane, mais rápido você vai ficar. Você É. já percebeu? Quantas remessas você já fez até hoje desse vídeo nosso? Porque, porque a minha crepeira são 12 cavidades, né? 12. Aí, para mim, eu fiz só no dia só, em 2 horas eu fiz 60 e pouco. Mas olha só, se você mantém esse padrão aí de 60, vamos pôr, nem vou pôr 66, vamos pôr 60 crepes em 2 horas que você produziu. Vamos supor que você só tira 2 dias na sua semana de 2 horinhas, ou seja, 4 horinhas por semana, para produzir os crepes, que é o que a gente fala. Fature 3 mil reais por mês trabalhando 2 horinhas por dia, não é mesmo? Então, 3 dias você produz, Uhum. compra, faz suas compras, prepara massa, recheio e tudo mais, se organiza, faz suas coisas. E 2 dias na semana de 2 horinhas, você faz os crepes. Então, se cada dia você faz 60, vezes 2 dias na semana que você produz 120. Se o mês tem quatro É. semanas, eu tô fazendo a continha básica aqui. Olha quanto você consegue produzir no mês, se for nesse ritmo. 480. Se você vender aí a R$ 7, mais ou menos, que é a média, tem que fazer a precificação, de novo, não pode chutar. Mas se você faz uma média aí, olha qual que é o seu faturamento. É. E isso eu tô falando de você 2 horinhas, 2 dias na semana, com o que você já consegue fazer hoje. Gente, 4 horas por É. semana. Quantas horas não tem uma semana toda? Você precisa de 4 horas de confecção. E eu deixei os outros dias para você se organizar, para fazer o que tem que ser feito em toda a metodologia. Mas de produção mesmo, você já consegue faturar mais de Aham. 3 mil reais. É importante eu te falar que você tem que ter uma coisa que ninguém pode te tirar para você conseguir chegar nesse resultado. Sabe o que que é? Hum. Confiança. Confiança no produto, confiança em você e confiança na, no domínio. Você tem que dominar esse produto para poder vender o seu peixe. Então, primeira coisa, você precisa testar essas formas você, com seus, né, com a sua experiência para você passar para o cliente com segurança. Então, igual no início você me comentou, eu não testei na air fryer, mas a cliente testou e falou que ficou bom e tal, tal, tal. Só que para você começar a vender, você precisa ter você feita a experiência, sentido na pele, para você vender o seu peixe com propriedade. Então, normalmente, são em torno de 5 minutinhos na air fryer, 10 minutinhos no forno. O forno você tem que testar, porque você tem que ter confiança no que você está falando para aquela pessoa. Você já está recebendo uma coisa, né, uma informação pronta, mas você tem que ter
feito em casa também. E a É, questão do descongelamento, eu gosto de dar o exemplo da lasanha. Quando eu assim era menor, tinha mais esse negócio de lasanha congelada. Hoje em dia tem tantos produtos que não é tão comum, né? Mas quem nunca comeu uma é, lasanha congelada que você pega lá no supermercado e coloca no forno? Eu lembro da minha experiência, aquela lasanha, né, bonitona, aí a gente punha no forno e deixava. Aí aquilo começava a borbulhar, aquele queijo, aquele cheiro maravilhoso. A gente tirava a lasanha, cortava a lasanha, no que ia comer, por dentro estava gelado, não é? Não sei se você já teve é. experiência com coisa congelada, né? Assim, lasanha, porque é uma tradição, né? Muita gente teve essa história de comer lasanha congelada. E tava gelado. É a mesma coisa com crepe. Ele tem uma superpotência de sabor, de textura, ele não perde nada das propriedades, muito pelo contrário, ele fica muito mais crocante que o feito na hora. Ele tem toda a bandeira que você vai levantar para o seu cliente, que vai te fazer faturar. Mas a pessoa só tem que ter o senso, e você vai indicar isso, e parar para pensar. Eu gosto de dar o exemplo da lasanha por conta disso. Se ele tem uma textura lá e a radiação, né, ou a temperatura entra aqui e não dá tempo dela penetrar o suficiente para ir para o recheio, o que que vai acontecer? Ele vai ficar gelado. Aí já perde toda a questão da política, da bandeira que a gente vende de crocante por fora, quentinho por dentro, suculento e tudo mais. Então é importante tudo que é congelado e não diferente do crepe, fazer o processo de descongelamento antes para se ter a qualidade perfeita, tá? Então, essa é uma bandeira que você tem que levantar, que você tem que frisar, indicar, colocar na sua embalagem, né? Realmente falar para os clientes aí, para eles, porque muita gente vai ser coisa nova. Você vai dominar, mas para muita gente ninguém nunca viu. Então, você precisa ter toda a instrução, tudo montado mesmo, organizado para você vender e instruir quem for consumir para ele ter a melhor experiência possível e, claro, comprar de você cada vez mais. Por isso que é muito importante. Tá certo. Foca em fazer essa primeira venda, manda notícias, que eu gosto sempre de estar vendo aí, né? Fotinhas, gosto de ver assim Mando a sim. progressão, né, das fabulosas. Eu tenho certeza É, que se você ajustar tudo que precisa, vai ser sucesso inevitavelmente. com certeza. Fica com Deus, muito Tá obrigada pela certo. participação. Obrigado também. Você fica com Deus também, viu? Amém. E a gente vai se Ah, falando foi um por aí. prazer. Igualmente. Até Tá, mais, tchau. Edjane.